as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Paulo aos Filipenses 4,19. Não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Ergue os teus olhos para o alto e, de quando em quando, contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhotinhos sem possibilidades de enxugar-lhes o pranto. Detente para ver o enfermo que as circunstâncias enxotaram do lado. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais, confundidos no eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos torturados pela escassez de pão e a harmonia no santuário doméstico. Interrompe de vez em quando o passo apressado a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça nos teus olhos, aos teus olhos. Se tens braços para ajudar e cabeça habilitada para refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possui um mundo de moedas preciosas sem coragem de amparar ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará, onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Sê o anjo de fraternidade para os que te seguem, dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que se te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre esteja em cada coração. Que a gente possa sair daqui e levar essa paz por onde a gente passar. Mas neste momento, antes de iniciarmos, eu vou conversar um pouquinho. Eu vou pedir que desliguem os celulares, desliguem, porque agora é uma conexão com a espiritualidade. E a gente sabe que aqui estamos também irmãozinhos encarnados e desencarnados. Talvez desencarnados querendo assistir alguma coisa no celular, e também esses irmãozinhos estão precisando ouvir. Então é uma caridade que a gente está fazendo nesse momento, desligando o nosso celular. Caridade para com os nossos irmãos desencarnados que estão aqui. Peço também neste momento para vocês, que já foi falado na outra palestra, que sobre a água, que traga cada um a sua garrafinha, até para a gente começar realmente a trabalhar o meio ambiente. Não adianta eu vir aqui para frente falar sobre o meio ambiente e estar usando os copos plásticos sendo jogado fora. Então vamos começar a ser conscientizadores partindo desse pequeno gesto, mas que vai simbolizar muito. Então cada um traga a sua água. Olha só como vai ser bom. Ao trazer a água, a gente vai levar um pouco para casa. Antes de terminar a água, a gente enche e ela vai continuar sendo fluidificada.
quando a gente pensa assim, vou ir ao centro espírita, já coloco o meu nome na água, porque ali naquela água que eu vou trazer para cá, vai ser fluidificada de acordo com o que eu necessito. Então, todo mundo trazer a sua aguinha. A gente vai tentar fazer essa campanha para ajudar o meio ambiente. E assim a gente se ajuda também. Ok? A todos que vieram hoje pela primeira vez, sejam bem-vindos. E os que estão vindo também, sejam bem-vindos, né? A nossa casa oferece um atendimento fraterno para as pessoas angustiadas que precisam conversar. Aí converso com o pessoal lá atrás, tem a Gledes, e marquem, né, a próxima vez. Também temos na biblioteca ali livros a R$10, que são bem bons, livros da doutrina, né? E também temos os estudos. Se alguém tem vontade de estudar, a partir, depois do carnaval, a gente vai iniciar os estudos, então conversem com a gente também, se quiserem estudar conosco, tá? E agora, neste momento, então, eu peço assim que sentem da melhor maneira possível e vamos nos conectar com a espiritualidade que já está ativa desde o momento em que a gente saiu de casa. E vamos então pedir, neste momento, que o Divino Mestre nos abençoe, nos abra a mente e o coração para que a gente tenha o entendimento da palestra, que a gente possa sair daqui muito melhor do que a gente chegou. Deus de infinito amor, Jesus, nosso Divino Mestre, nos abençoe neste momento, nos auxilie e nos dê muita paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. E esta noite, a nossa trabalhadora Marisete, ela vai passar para nós um pouco do seu conhecimento de doutrina. E o tema, eu me dá vontade até de chorar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Frases do Mestre, que só a gente falar nos enche de alegria. Vamos vibrar com ela, para que tudo que ela fez com carinho, ela passe para a gente. Obrigada. Boa noite a todos. E a paz do Divino Mestre continue conosco. Como a Mariluz falou, o estudo abordado hoje é sobre essa afirmação de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Encontramos essa afirmação de Jesus no Evangelho de João. João é o quarto evangelista, aquele que se preocupou com o lado divino de Jesus. E encontramos essa afirmação no capítulo 14, o versículo 6. Então, capítulo 14 é o início dos primeiros contatos que Jesus teve com seus discípulos para orientá-los, porque Jesus sabia que estava próximo à sua partida. Então, a partir do capítulo 13 até o capítulo 17, Jesus instrui seus discípulos para quando ele partir. E estas instruções, então, como eu falei, vão do capítulo 13 ao 17.
No capítulo 14, no versículo 6, Jesus nos traz uma passagem de grande importância para todos nós. Porque é o roteiro, é o caminho que Ele nos entrega para chegarmos ao Pai, para retornarmos à casa do Pai. O evangelista João descreve essa passagem que Jesus, respondendo à indagação de Tomé, ele afirma ser ele o caminho. Quando Tomé diz assim: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? E Jesus lhe responde: Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus inicia essa frase dizendo: Eu sou. Por que Jesus diz eu sou? Porque Ele realmente é. Ele é o mestre. Ele é o médico das nossas almas. É Ele que nos leva até Deus. E no livro dos Espíritos, dos Espíritos, na pergunta 625, Allan Kardec pergunta que qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo. E os Espíritos respondem: Jesus. Então, Jesus é o condutor das nossas vidas. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, ele refere-se ao caminho que leva a Deus. Jesus claramente está nos convidando para trilhar esse caminho. O caminho da verdade, a verdade que é Deus, e que nos levará à vida plena, à vida de abundância, à vida eterna, à felicidade, à casa do Pai e à nossa perfeição. Mas como identificar o início desse caminho? Quando inicia esse caminho? Quando iniciou para cada um de nós esse caminho? Na questão 115 do Livro dos Espíritos, no capítulo 1, Allan Kardec também questiona os espíritos, perguntando: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? E os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Quer dizer, sem saber, sem conhecimento. Todos nós somos assim criados. E é nesse momento que o caminho se inicia. Quando fomos criados, no momento da nossa criação como espíritos, é o início da nossa jornada na condução de seres inteligentes da criação, dotados de consciência. E os espíritos prosseguem: deu a cada um uma missão com o objetivo de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade. Que verdade é essa? A verdade de Jesus. Conhecendo a verdade, estaremos nos aproximando cada vez mais de Deus e indo em caminho da nossa meta, da nossa tarefa, sermos perfeitos. Tomás de Kempis, quem é Tomás de Kempis? Tomás de Kempis é um monge alemão que viveu no século XV e ele dedicou toda a sua vida à vida cristã. E ele escreveu diversos livros, em torno de 40 livros. Mas tem um livro que ele escreveu que está, depois da Bíblia, é o mais importante. Intuição, o nome desse livro é Imitação de Cristo. Esse livro é composto de 4 volumes e pasmem, nesse livro, no século XV, esse monge diz: se vocês
permanecem no meu caminho conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará, e então tomarão posse da vida eterna. Repetindo as palavras de Jesus, no século XV. Então, Tomás de Kempis, ele também tem outro nome, né? Busquem na internet, vocês vão encontrá-lo lá. Quando Jesus nos diz, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, e ainda quando ele nos diz, sede perfeitos, como vosso Pai é perfeito, isso nós encontramos lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, né? Nos dá a certeza de que todos chegaremos ao Pai. Vai depender de cada um de nós. E dependerá do quê? Do nosso caminhar. Se a nossa caminhada demorar, quando nos desviamos do caminho correto, vamos acabar atrasando a nossa evolução e a nossa chegada à casa do Pai. Usando do nosso livre-arbítrio e fazendo más escolhas, distanciamo-nos do caminho da verdade que nos leva de volta à casa do Pai. Para chegarmos ao Pai, devemos querer estar nesse caminho da verdade de Jesus. Devemos seguir seus ensinamentos, a sua verdade, que nos dará vida nova e nos libertará da escravidão, das más tendências, dos maus vícios que adquirimos durante o caminho deste falso andar. Esses vícios nos trazem sofrimento e nos trazem prejuízo. Por quê? Porque atrasam a nossa perfeição, atrasam a nossa evolução, a nossa chegada à casa do Pai. Jesus sabia naquele momento, quando ele estava junto dos seus discípulos, que as pessoas do seu tempo não estavam preparadas para entender esse convite. Ouviam, mas não entendiam. Por isso, ele prometeu o Consolador, que viria o Consolador. Embora esse caminho já estivesse feito há muito tempo, foi necessário o Mestre vir à Terra para revelá-lo. É a segunda revelação. A primeira revelação é a lei mosaica, a lei de Moisés. Daí veio Jesus trazer a segunda revelação. E o que é essa segunda revelação? É trazer Deus. É fazer-nos conhecer Deus. O Espiritismo, o Consolador que ele prometeu que viria, é a terceira revelação. Então Jesus veio revelar Deus aos homens. Esta é a sua grande missão. Foi a sua grande tarefa. Ele veio nos mostrar como trilhar esse caminho, que é o caminho da verdade e que traz a vida eterna. Ele nos dá as normas, ele nos ensina como chegar ao Pai. Assim, não podemos ser como Tomé ao dizer que não sabemos qual é o caminho, não sabemos para onde ele vai. Nós sabemos, nós já recebemos pelas mãos de Jesus a direção desse caminho, esse roteiro. Às vezes, vamos pelo caminho mais fácil. Caminho das tentações, dos vícios, das paixões, o caminho exterior. E esquecemos que o caminho que nos leva a Deus é o caminho interior. Temos que nos interiorizar, voltarmos a nós mesmos para fazermos o caminho, esse caminho interno. É mais difícil. É o caminho dos mandamentos de Jesus. Quando Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11.
Então, sabemos uma bela frase, mas é difícil de colocá-la em prática. Amar a Deus, para nós, parece ser mais fácil do que amar o próximo como nós mesmos. Então, temos muito que andar, muito que caminhar. Fazendo a nossa caridade moral e a nossa reforma íntima, deixando a vida fácil, sem limites, e trilhando o caminho que o nosso modelo e guia nos deixou, seguindo o roteiro do Mestre, chegaremos à vida eterna, chegaremos à verdade. Mas um detalhe muito importante é que nós não estamos nesse caminho sozinhos. Nós somos responsáveis por aqueles que caminham conosco. E quem caminha conosco? Nossos familiares, pais, irmãos, filhos, esposo, esposa, companheiro, companheira, amigos, colegas de trabalho. Nós temos responsabilidade de convivermos juntos, porque assim aceitamos quando na erraticidade. E temos que cumprir esse compromisso assumido na erraticidade. E aceitamos viver isto nessa encarnação. Então, nós não podemos desperdiçar esta encarnação que vivemos. É a mais importante que estamos vivendo no momento. Não desperdiçamos. Ao momento que se nós não temos o conhecimento, agora, se nós temos o conhecimento, muito será cobrado, a quem muito será. Então, vamos fazer a nossa parte. E nós não podemos falhar, e tampouco queremos falhar. Quando nós olhamos os que estão conosco, nossos problemas são diminuídos. De que forma? Pela força do amor. No momento que nós olhamos a um familiar com amorosidade, estamos juntos, é fácil amar, né? Então, é esta a razão de estarem conosco. Porque amando, olhando com amorosidade, e esta centelha divina que está em nós, que recebemos, todos recebemos, e que nos faz melhores, ela nos aproxima do Criador. É uma forma de nos aproximarmos do Criador. Então, quando fomos criados como os espíritos inteligentes, nós recebemos essa centelha divina do amor e fomos criados para o amor. E se nós nos afligimos e nos angustiamos com as dificuldades que surgem no caminho, não devemos desanimar diante dessas aflições, porque, como nos disse Chico Xavier, tudo passa. O que é bom passa e o que é mal também vai passar. Então, teremos todos esta certeza. Tudo passa. E como Jesus também nos conforta quando diz no Sermão do Monte: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Isso nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Então temos tanto estímulo para trilharmos esse caminho que nos levará à verdade de Deus e à vida eterna. Não devemos desanimar. Na maioria das vezes, essas dificuldades que nós vivenciamos foram criadas por nós mesmos nesta encarnação, muitas vezes. A maioria dos nossos problemas de hoje são dessa encarnação. Então, vamos cuidar das nossas escolhas, vamos fazer boas escolhas, né, para não termos que deixar isso de lado. Vamos tentar resolvê-las para evitar que se repita numa próxima encarnação. No momento em que aceitamos a responsabilidade das nossas tarefas, lembro lá no começo quando eu falei
que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, mas que todos temos uma tarefa, uma missão a cumprir. Então, vamos fazer valer as nossas responsabilidades diante dessas tarefas que assumimos da erraticidade. E nesse momento nós temos o entendimento, quando aceitamos as tarefas, as dificuldades, nós temos o entendimento da nossa verdade. E a espiritualidade benfeitora estará junto conosco, nos amparando para trilharmos esse caminho. Todos sabemos que estamos num mundo de provas e expiações. E porque temos um papel a realizar, uma tarefa a cumprir, como vimos lá na questão 115. Essa tarefa pode ser minimizada pela força do amor. Nós fomos criados para isso. Se aceitarmos e entendermos as provações que nos chegam, estamos trilhando o caminho da verdade. Sendo verdadeiros com a nossa consciência cristã, com Deus, com a lei divina. Porque nós sabemos quando estamos trilhando o caminho errado. A nossa consciência, somos seres espirituais criados para a divindade. Então, sabemos o que é certo, sabemos o que é errado. Quando nós nos sentimos culpados, é porque sabemos que erramos. Então, nós, como eu te repeti antes, nós temos a lei divina dentro de nós. E isto é um sinal que nos remete à culpa. Existe culpa, é porque a nossa consciência nos mostra que trilhamos um caminho errado. Sempre que estamos distanciados do caminho que Jesus nos convidou, sentimos a tristeza, sentimos angústia, insônia, depressão. E daí chegam as doenças. Primeiro adoece o perispírito. Nós somos espírito, perispírito e corpo. Primeiro adoece o perispírito. Isso é um assunto que eu não vou abordar, porque é um assunto até um tema de explanação doutrinária. Então, primeiro adoecerá o perispírito e depois vai aparecer na nossa matéria, no nosso corpo, a doença. Então, vamos ficar alertas, vamos cuidar do nosso pensamento, vamos ser positivos, vamos ver com olhos de luz, de amor. Jesus, então, falando das doenças, né? E por que nós sentimos essas emoções negativas? Porque estamos afastados da verdade de Deus, do caminho correto. Não estamos conectados com Deus. Estamos distanciados do que somos na nossa essência. Somos espíritos feitos à imagem e semelhança de Deus, que é amor. E precisamos estar conectados com Ele. É a nossa consciência nos convidando para retornarmos ao caminho da verdade. Jesus nos trouxe tudo aquilo de que precisávamos. Veio num gesto de misericordiosa e num gesto de amor para conosco. Amor divino. Para nos mostrar o caminho. Ele veio trazer a verdade espiritual para nós. A verdade que é Deus e que tivéssemos vida em abundância. Finalizando, não esqueçamos nunca que somos feitos à imagem e semelhança de Deus e que reencarnaremos tantas vezes quantas forem necessárias para chegarmos à casa do Pai, para chegarmos à vida plena, para chegarmos à perfeição. Fomos criados para a luz, fomos criados para o amor e não para o ódio e para as trevas. E quando Jesus nos diz
eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele nos dá o roteiro, Ele nos dá a direção. Não precisamos ter medo, não precisamos titubear, ficarmos indecisos, porque só um é o caminho que nos leva a Deus, que nos leva à felicidade. Não esqueçamos das palavras amorosas do Mestre. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Fiquem em paz. Com esse versículo, a gente vai interiorizar dentro da gente e levar não só aquilo que a gente escutou, mas que essa mensagem a gente possa falar para alguém quando está desesperado, triste, a gente dizer: confia, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Essas palavras desmontam qualquer um. E agora, meus irmãos, vamos fazer a nossa caridade neste momento. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, que é nosso Pai, a Deus que é bom e justo. E vamos pedir pelos nossos irmãos que estão no presídio, pagando pelas suas penas, que eles encontrem a fé nesse Cristo que é o caminho, nesse Cristo que é a verdade e que é a vida. Vamos elevar o nosso pensamento às pessoas que estão nos hospitais, sofrendo por suas doenças, às vezes não entendendo o porquê. Vamos também elevar o nosso pensamento aos asilos, onde há tantos que ficam abandonados, que eles tenham fé nesse Cristo, caminho, verdade e vida. Vamos também neste momento elevar o nosso pensamento ao nosso país, aos outros países que estão sofrendo com essa doença e pedir a Jesus, o Divino Mestre, que interceda junto aos médicos e que nos ajude e nos ampare. Vamos também levar o nosso pensamento às pessoas que estão nas ruas, vítimas das drogas, que elas encontrem o caminho, que elas encontrem a verdade. E vamos também, neste momento, sentar da melhor maneira possível, que em cada um de nós tem um Espírito nos dando um passe. Vamos elevar o pensamento, sentir coisas boas, como uma água que está tirando tudo que é impuro, todas as enfermidades do nosso corpo, lavando a nossa mente, o nosso coração. Vamos sentir essa água nos purificando neste momento, nos dando força para enfrentarmos as dificuldades. Deus de infinito amor, Jesus, o Divino Mestre, espiritualidade amiga, caminha por aqui, em cada um, dando energias de cura, energias de paz, energias de amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoa as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. A todos uma boa noite, vamos em paz, e que Jesus nos abençoe e nos acompanhe. Temos